Olá, eu sou o maestro Gustavo Silva. Estamos iniciando uma temporada de podcast com maestros, professores, regentes aqui de Brasília. Hoje eu vou estar com uma pessoa muito importante no cenário musical aqui em Brasília. Ela é pianista, maestrina, ela é coralista também. Está à frente da banda sinfônica do Noturno da Escola de Música, do Madrigal Novo Dia, também do Coral da Assembleia de Deus, na L2 Sul, né? Além disso, é regente assistente do Coral Evangélico de Brasília. Hoje eu falo com uma pessoa que, enfim, participou da minha trajetória como maestro, foi minha professora, Rita Conte. Muito Obrigado pela prazer estar presença. aqui. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. Peço que tenha paciência, porque é a primeira vez que eu faço isso, então a gente vai ficando nervoso ali. Eu entendo, porque do lado de cá eu também fico, então. Então Rita, primeiro eu queria te agradecer mesmo, porque assim, você tem uma agenda muito apertada em relação a muitos corais que você está à frente, Isso é né? verdade. Professora também da escola de música, você está lecionando piano e regência lá, né? É, a disciplina de regência e a banda, né? Sim. Então, tirar um tempo para poder vir realizar um projeto, e não é o primeiro, né? Então acho que já fiz uns 3, 4 convites para você e você nunca recusou. Então, assim, sempre foi uma grande, além de professora, uma grande amiga que eu também tenho, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto na época da pandemia. Você foi lá em São Sim, Sebastião. sim, aquilo ali foi ótimo. Eu amei. Amei o trabalho de vocês. Caramba, sou fã número um. É, pois é, então assim, a gente teve essa parceria em São Sebastião lá na Escola Master. Fizemos uma parceria também você como avaliadora do Campeonato de Bandas e Sim. Fanfarras, E né? eu agradeço também a deferência. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória em relação até como inspiração para outras pessoas que querem seguir essa carreira de regente. Primeira coisa que eu ia te perguntar é isso, eu te chamo, é maestrina, maestra, regente? É, se eu fosse escolher, eu prefiro maestrina. Eu acho maestra muito forte, né? Mas, como os italianos que mandam nesse mundo musical dizem que maestrina é pejorativo, né? Pequeno, não Pequeno. Uhum. sei. Então, a gente anda conforme a música. Pode me Certo. chamar de maestra, se quiser. Não, maestrina, então? Mas eu prefiro Então maestrina. vamos de maestrina. Mais português. Mais português, né? Quando a gente pensa em maestro, maestrina, é aquela pessoa que está à frente do grupo, não só de uma forma técnica, mas de uma forma pedagógica também e de uma forma de Sim, liderança, né? Você inicia seus estudos de piano na arte e música aqui em Brasília em 1980 sim. e ali antes disso, você já estudou algum outro instrumento ou você começa a estudar piano realmente naquele ano? Não, um pouquinho antes, eu comecei a estudar piano, eu estava com 19 anos. Eu comecei, eu estudei um pouquinho de acordeon quando eu tinha uns 14 para 15 anos, né? Eu tenho uma irmã que queria estudar piano, mas meu pai não dava muita moral, né? E aí minha mãe, com aquela sabedoria de mãe, meu pai viajava muito, aí ela ajeitava o dinheiro que era da comida e tudo, e ia juntando um dinheirinho, conseguiu com aquele juntar dinheirinho comprar um acordeon, né? E eu não sei por que minha irmã que queria tocar piano, ao invés de ir estudar acordeon, ela me colocou para estudar acordeon. Aí eu devo ter ficado um ano, mas eu estudava, eu tenho um temperamento assim muito obediente, eu diria. Então, ao contrário de uns que pedem para estudar e não estudam, eu não pedi e eu estudava, né? E aí, com pouco tempo depois, acho que não chegou a um ano, eu entrei no coral da igreja em Belém. E aí o regente perguntou alguma coisa e descobriu que eu já tinha uma iniciação musical, mas começou a perguntar coisas de teoria, depois ele viu que teoria eu não sabia muito, né? Aí ele disse: "Não, mas você então, olha, eu dou aula no sábado de manhã, você venha que eu vou te dar aula de teoria". Aí eu comecei a estudar teoria musical com eles e aí ele
pensou, eu vou pedir para o pianista da igreja te dar aula, né? E aí, né, só que ele não tinha piano, era um harmônio, né? Aquele que faz... Uhum. E aí, o pianista, eu até não lembro mais o nome dele, era um rapaz mais velho que eu, mais novo também. Aí ele disse: eu não vou te dar aula de esses livrinhos, não. Vou te ensinar a tocar os hinos da igreja. Aí ele me ensinou o mais fácil que existia no inário: Fá maior, mínima e semínima, pá, 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 né? Aí, o sábado inteiro, de 8 a meio-dia, eu ficava em cima daquela música. Aí, no outro sábado, passava aquela, ele me dava mais uma. Quando eu sabia tocar 3, ele disse: agora você vai tocar na igreja. Eu morrendo de medo, mas fui, né? Aí, quando eu cheguei lá, falei para quem dirigiu o culto: ó, por favor, eu só sei tocar esses 3 hinos. Ele disse: tá bom. Pediu o primeiro, eu toquei. Pediu o segundo, eu toquei. Aí no terceiro ele falou: crianças, peçam. Aí começou a saga do "oh meu Deus", tremer e tarará, né? E eu catando nota. Mas continuei estudando. Toquei mais uns 2 hinos, 3, e eu acho que o último, que era em Mi maior, né? 4 sustenidos. Aí eu consegui tocar, depois daquele eu toquei, foi o inário todo, Todo. sabe? E aí o regente disse: eu vou fazer seu pai comprar um piano para você. E eu disse: você vai ver. Aí ele chegou com meu pai e disse: olha, meu pai chamava Tibério. Seu Tibério, eu já arranjei o piano, sua filha, a Rita, precisa de um piano e o valor é tanto. E meu pai, ele foi tão direto que meu pai pagou e pronto, né? E eu, sem professora, eu ficava tocando o que eu dava conta. Eu lia, o que eu não dava conta, eu inventava. Fiquei um Uhum. tempo assim até a gente ser transferido de Belém para Brasília e me arrumaram uma professora de piano. Então, o que eu quero reforçar aqui é que eu nunca fui aquela criança que diz: eu quero estudar piano, mãe, eu quero estudar. Não, eu caí de paraquedas no piano, né? E gostei e fui estudando. Só que eu tinha entrado na UNB para física. E aí, em janeiro, né? Em agosto, eu comecei a estudar piano. E no andar da carruagem, eu larguei a física e continuei no piano. Uhum. Quando chegou o tempo, eu não tinha noção, e aqui vai uma orientação para os novatos, assim, né? Que eu falo isso para tudo que é aluno meu. Você quer estudar piano? Faz licenciatura. Depois da licenciatura, você faz o bacharelado. Eu não tive essa orientação. Então, eu fiquei eu fiquei um tempo depois que eu larguei a física, porque eu só queria fazer vestibular quando eu tivesse pronta para o bacharelado, Perfeito. né? Foi uma ignorância no sentido de ignorar, né? Porque eu já estaria aposentada hoje e não estou. Quando eu estava no último ano, eu fiz vestibular para o bacharelado, 5 anos de bacharelado. Quando estava acabando o bacharelado, já nessa vida de coral, eu comecei a achar interessante. Entrei na dupla opção, fiz regência. Depois eu fiz uma pós. Sim. Depois é que eu fiz a licenciatura. Quando você vai para o Rio de Janeiro, estuda piano lá também. Não, na verdade, não é que eu fui estudar lá. É que a escola, ela tinha uma sociedade com a Academia de Música Lourenço Fernandes, no Rio de Janeiro. Então, a gente pagava mais caro, né? Eu não sabia que existia escola de música, de graça. Paguei piano a vida inteira. Então, as, a escola não era semestral, era anual. Então, no meio do ano, vinha professoras assistir às nossas provas, no meio e no final, no meio e no final. E no último ano eu fui para o Rio de Janeiro fazer a prova final. Mas a gente estudava aqui com as professoras daqui, entendeu? Entendi. Você fez piano lá na UNB. E aí lá você se descobre dentro da UNB como
uma condutora de grupos de coral, porque até porque você estudou com Davi Junk. É, Ali mas surge a vontade de reger não, grupos. foi antes. Quando eu cheguei aqui em Brasília, no primeiro dia que eu fui à igreja, eu vi o hoje então maestro Joel Barbosa regendo o coro de jovens. E eu achei bonito aquele gesto. Aí eu cheguei nele e falei assim: é bom isso. Ele disse: ah, você leva jeito. E nesse você leva jeito, quando eu acabei o piano, eu entrei na regência. Entende? Mas, e também da convivência de cantar no coral, no coro sinfônico com Davi Juncker e no coro feminino com o maestro Marconi, também, né? A gente aprende muito olhando Muito e bom. foi assim que eu fui gostando dessa vida. Eu vi que você, acho que foi ali, aí meados ali de 1992, você você participa de um coro feminino, né? Sim, E inclusive faz alguns turnês, viagem, já cantou até pro Papa. sim, sim. Como que foi essa experiência? Olha, a gente, interessante que eu só fiz uma viagem internacional assim, para eu passear. Todo o resto era de coral, né? Então a primeira que a gente foi para Costa Rica e depois da Costa Rica a gente foi para o concurso na Itália, em Riva del Garda, né? Isso foi a primeira vez. Aí quando foi no ano 2000, a gente foi convidado de novo, já era para a questão do que a gente cantou na Praça Ali do Vaticano. do Vaticano, que era o ano 2000 era 2000 anos de cristianismo, né? Então foi uma celebração, muitos corais do mundo inteiro, e a gente foi e cantar ali foi realmente emocionante, né? Muito emocionante. E aí, graças a Deus, eu só tive bons maestros, né? E isso faz com que a gente queira imitar e a imitação, isso é uma coisa importante. Se você quer esse mundo, procure quem faz a coisa direitinho, porque você aprende muito olhando e imitando, né? Observando. É, a UNB com certeza foi uma referência para você em relação Muito. a, principalmente a, você foi monitora, você foi correpetidora lá dentro também, né? E eu queria perguntar para você justamente isso. O fato de você, por exemplo, é uma coisa que eu, Gustavo, gostaria de ter tido e não tive, que foi essa Hum, questão das aulas de piano. Porque eu acho que fundamental para um regente. Tem muitos estudiosos que falam que o maestro precisa tocar piano, ou ele precisa ter um estudo grande do estudo harmônico, até para ele poder escrever arranjo, ou ele poder compreender um arranjo melhor. Obviamente que o piano auxiliou e foi extremamente importante para você como regente. Como que você vê essa relação do maestro com o estudo do piano? bom, eu acredito que todo músico tem a possibilidade de ser um maestro. Agora, o pianista ele tem algumas vantagens, né? Pela complexidade do instrumento, pela complexidade de coordenação motora que a gente tem, né? Então, eu dando aula, mesma coisa mais simples, eu chamo a atenção para os alunos de regência que estão tendo aula de piano experimental, coisa e tal. Você tem que olhar, né, os detalhes, né? A mão direita para aqui e a esquerda entra aqui. Se você prestar atenção nisso, você já está pensando num coral, né? Soprano, cortou aqui, entra o outro. Então, o pianista tem essas vantagens, né? Sobre os outros instrumentistas, mas não quer dizer que, que, que não, os outros não possam. Agora, por exemplo, isso é um consenso. Todo maestro ter uma tem que saber se virar no piano. E eu entendo que quanto mais pianista ele é,
né? Por exemplo, pensa numa orquestra. Pensa em barimbau estudando a partitura que ele vai reger. Sim. A dificuldade para ele de reduzir a partitura, de tocar na velocidade, de fazer aquilo tudo, é zero. Então, a questão do piano é quando você toca o que você vai reger e você coloca tudo que a partitura pede, sente, não sei o quê, quando você acaba, você já sabe o que você vai reger. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante porque ainda existem pessoas que acham que reger é aprender o gesto, né? E eu sempre chamo atenção, o gesto é resultado da sua compreensão da música. Então, se você toca, como você toca, você vai reger, né? Então não faça duas coisas, toca para depois ver como é a música. Não, já vai lendo a música, sentindo a música, percebendo como, por exemplo, vou dar um exemplo pianístico, que é algumas coisas que a gente não consegue. Por exemplo, o Mozart lá. Tarararam, pararam, tem hora que. Deixa eu ver o pedaço. Não nesse, no segundo movimento. Tarararararara. O piano faz. Mas um flautista faria. Uhum. Então o pianista tem que ter essa intenção, mesmo que o instrumento, né? Aí o braço vai ajudar a fazer o instrumento reverberar. Tarararara, relaxa. Uhum. Então, quando eu toco isso, eu já imagino, né? Se for para flauta, isso eu vou chamar bem, e o gesto vem pela compreensão, né? Então, com certeza, a compreensão do pianista ajuda demais, né? É possível que se eu estiver adiantando suas perguntas, porque assim, apesar de eu reger banda, eu me sinto mais atraída pela orquestra, porque a orquestra tem essa coisa que o piano tem, né? Assim, eu chamar o violino, ai, arararara. Então, para mim, o gesto do regente de orquestra tem mais a ver com o piano do que com a banda, né? Então é preciso, é necessário ter um mínimo de orientação e, como eu disse, com certeza, a compreensão dos grandes maestros pianistas, a capacidade deles de ler já como vai ser, né? Ele já ganha de mim no Sim. estudo, porque eu faço, mas eu ainda não faço tanto Sim. quanto ele. Mas faz. Inclusive, eu acho que o piano, Gustavo, tive uma dificuldade. Eu tive aula com o professor Daniel Moraes lá na escola de Ah, música de piano, tanto suplementar um e 2. E pra mim sempre foi muito difícil fazer, porque assim, sou trompetista. Então o que funciona é a minha mão direita, né? Então, assim, sim. ali eu pude compreender a importância da mão esquerda na regência e isso atrelado ao estudo do piano também, a questão da independência das, Independência das das mãos, mãos. né? E inclusive a gente vai falar do currículo da escola de música daqui a pouco em relação à importância para esse grupo de maestros que estão sendo formados lá. Eu queria te perguntar como que você é, como é que eu posso dizer? Como que você parou na banda sinfônica? Como que foi a Ah, sua. Porque você sempre trabalhou com coral. Coral, coral, coral. Inclusive tem umas fotos da Rita, se puder colocar
aí pra gente dar uma olhada, porque a sua experiência com coral e você vai, e é justamente o que você estava falando. Você vai para um contexto de banda, que é tudo muito incisivo, né, É, em relação ao coral. Então, até a questão da regência mesmo. Primeiro eu queria conversar, te perguntar isso. Como que foi que você foi parar na banda sinfônica? dizem que a necessidade faz. Tem um ditado, eu esqueci o ditado. Mas é assim: quando surgiu o concurso para a escola de música, eu poderia fazer para dar aula de piano, né? Mas confesso que eu fui pela quantidade de vaga. O que tinha mais quantidade de vaga era a banda, eram 5 vagas. Então, como eu tinha formação de piano e de regência, eu me inscrevi na banda, regi a banda na para fazer a prova prática, né, na escola de música. Então foi mais por uma questão mesmo de conseguir, de ter a melhor possibilidade, porque em termos, por exemplo, eu não me lembro, correpetição. Eu toco piano, mas não é a minha praia. Então tem pessoas que, colegas, que a leitura é muito melhor do que eu. Então eu não ia competir na correpetição, né? No caso para dar aula de piano, eu poderia ter feito, mas eu não lembro a quantidade de professores, de vagas que tinha. Só sei que tinha mais 5 vagas, era a banda, e eu me inscrevi para a banda, e aí fui parar na banda. E aí, obviamente, que você enfrenta alguns desafios dentro da banda sinfônica, porque assim, eu já sou o contrário. Quando você rege muita banda, inclusive a sua regência, ela é muito marcada. Tudo muito marcado na banda. E o coral, ele já tem essa vertente mais expressiva, inclusive você nem usa batuta, né? Só se for um coral Uhum. muito, muito grande, ou tiver com outros instrumentos, e que me ajudou muito na minha expressão. E aí eu queria te perguntar isso. Você sai de uma regência muito expressiva no coral. Não que a banda sinfônica não tenha, vai depender da música que Uhum. você está regendo, né? Mas você vai lidar com madeiras, você vai lidar com sopro, você vai lidar com percussão, você vai lidar com tudo isso. Como foi a sua preparação? Isso serve até para quem está assistindo a gente. Como que foi a sua preparação para lidar com tantas famílias desse contexto? E a questão da regência. A preparação, já que a gente não tem nada disso na universidade, né? A universidade é basicamente coral. Então, quando eu entrei na escola de música, naquela época era possível ter 2 regentes na banda, 2 regentes no coral, alguma coisa assim. Então, eu fiquei como a segunda, e aí eu fui aprendendo com o meu colega que já era mais experiente, coisa assim básica, do tipo pegar a partitura, ai meu Deus, não tem trompete hoje, mas tem o sax, aí eu saber que eu faço? Aí o colega dizer, pega a partitura aí do sax soprano, que é em si bemol, digamos, né? Então, esse tipo de coisa eu aprendi com ele no fazendo, né? E, por exemplo, essa é uma coisa básica. A outra questão das transposições, eu descobri meu próprio jeito de enfrentar aquilo, né? Porque a princípio a grade da banda ou da orquestra, ela assusta, né? Ela é uma coisa assim enorme, e no caso da banda muitos instrumentos eh, de metal e tarará, né? Aquilo lá assusta. Flauta, tá, flautim, flauta, boé, fagote, aqui tudo bem. Aí começa clarineta, transpositor, né? Aí sax, eita, saber que é uma terça menor e não sei o quê. Como é que eu vou ficar pensando? Aí eu comecei, isso não aprendi com ninguém, isso eu martelando. Uai, mas a diferença da clave de sol para a clave de fá é uma terça menor. Então eu ponho o dedo assim na clave de sol do sax alto e leio clave de fá.
que para mim é fácil. Então, enfrentei esse pedaço e venci isso daí, que se ficasse pensando na terça era difícil, né? A trompa, a trompa já tem uma questão que eu fui desafiada até pelo próprio professor de trompa, que era o único trompista, né? Ele tinha a sensação de que eu não seria capaz de pensar na transposição da trompa. Mas, na verdade, tem a transposição, é quinta, isso aí eu sabia. Mas ler aquilo mais rápido, daquela forma, não era rápido. Sim. E eu pensando, o que eu faço? Lá vem minha querida clave de Fá. Eu olho para a clave, o que está escrito na trompa, penso que é uma clave de Fá e leio a nota de cima. Pronto, já resolvi o problema da trompa. Mas isso eu fui apanhando, né? Um outro grande desafio para mim é a percussão. Porque até hoje aparecem aqueles nominhos que você não sabe. Ai, meu Deus. Volta para o livro para ver quem é mesmo isso aqui, porque ainda tem essa coisa de vir tudo em inglês, tudo em não sei o que, e nada em Isso. português, né? Italiano. Aí você tem que ficar. Aí quando você pensa que gravou, que aquele instrumento é tal, né? Por exemplo, na hora de olhar e como eles se movem, né? Então, se eu gravar a cara do percussionista, mas ele mudou de lugar, acabou. Então, tudo isso foi, em alguns aspectos, ainda é um desafio para mim, né? São muitos instrumentos em relação às famílias da orquestra, né? E a questão de quem está lá conduzindo, e as dificuldades que a gente tem de instrumentos na banda, né? Quando não tem, no caso da noite, que não tenho professores de clarineta e os meus violinos de banda Sim. falham, são poucos, e aí como é que você faz? Você toca uma banda que não tem a base Sim. né? Então, para mim, no resumo, até hoje é desafio, né? Então, quando eu vou para frente de uma orquestra, e eu só fui para frente da orquestra em coisas, a única coisa mais difícil que eu regi foi o Messias, mas no geral a cantata de Natal, essas coisas aí realmente não tem dificuldade, né? Mas as coisas da banda, todas elas eu tenho que parar claro, hoje o ler à primeira vista certas coisas não é problema, mas quando chega o problema, como resolver certas dificuldades que eu não sou capaz de dizer pro músico, ó, isso aqui, a sua embocadura, ó, o seu tá, para fazer, né? Questões mais técnicas, né? Essas questões mais técnicas, vivam os alunos, né? Os que viveram a vida de banda são melhores. É. E assim, eu mesmo já tive alguns problemas em relação a isso, e conversei muito com alguns professores sobre a questão do estudo da partitura antes de você começar o ensaio da Hum, banda. Obviamente que é muito importante você fazer as marcações, né? uhum, Entradas, os blocos, né? Porque o coral deve até ajudar nisso também, porque existe também essa semelhança também do que é baixo, do que é o que são as melodias ali dentro dos arranjos sim, da banda. Mas eu Gustavo, tinha aquela mania de tô com um arranjo aqui, James Wedding, por exemplo. Vou escutar o arranjo no YouTube pra ver como é que funciona aqui os instrumentos. E aí vou dar um ensaio. E aí a gente tem muita crítica sobre isso no sentido de você, maestro, não vai colocar sua expressão e o que que você pensa na música sobre isso. Por isso que é importante você ir para um piano ou você fazer um estudo sozinho sobre isso. é, Como que você, Rita, se prepara e vê essa questão que eu acabei de falar e como que você prepara o seu ensaio? eu já nunca ouço a música antes, né? Eu vou ouvir depois.
Às vezes, principalmente quando eu vejo os andamentos, né? Vejo lá no metrô, mas às vezes não interiorizo o andamento, é, apesar de ter, ainda vejo que não está firme. Você vê assim, por exemplo, tem aqueles 120. Aí você olha aqui, né? Já até sabe. Pam, param. Ah, isso aqui é um 120, 126, tá beleza, né? O 60, né? Aí você começa a calcular, um 80, pam, 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 parará. Aí eu tô regendo uma música que tem o 106. Aí você tem uma sensação de que é um pouco mais devagar. Aí depois que eu fui pegar o mestrô, eu digo, não, não é tão devagar. Então, a minha leitura, eu estava vendo que não estava, com eles, não estava dando muito certo, porque eu, eu não tinha ido para o metrônomo, eu calculei aquilo e nem ouvi, né? Porque eu só ouço depois. Então, para tudo, eu realmente não gosto de começar ouvindo, né? Eu gosto de tentar entender a partitura, o que ela me diz. Isso foi uma coisa que logo quando eu comecei a olhar as grades, que eu aprendi com o maestro, como é o nome dele, o outro professor que não é o Davi Juncker, o Edson Carvalho, ele dizia, você olha e você acha, meu Deus. Mas quanto mais você ficar com a partitura, mais a partitura fala com você. E isso é a pura verdade. Você Verdade. olha de novo, né? Então aquela coisa de dentro do, ela é o quê? Dividida em movimentos, rápido, lento, rápido, ou é alguma coisa que vai mudando e não tem uma separação como forma sonata e tudo, né? Então, as mudanças de andamento são o ponto crucial, né? Aquelas indicações que você tem que dar para o músico entender como vai ser a mudança, né? Sim, Às vezes só a e a pá, sim, sim. né? Então são coisinhas assim que a gente realmente precisa fazer. Mas uma coisa é o ideal e a outra é o que aquela vida corrida que a gente tem, né, proporciona. Infelizmente, nem sempre a gente consegue estar como deveria estar quando vai para frente. Perfeito, já sei tudo que, né? Já vi maestro, já tive assistir workshop que o maestro dizia, ó, lá no compasso 106, assim, 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 assim. Aí daqui a pouco, lá no 147, aí no piano tocava assim, assim, assim. Ele mostrava realmente que se ele decorou aquilo para fazer workshop, mesmo assim, era uma, uma coisa de quem tinha parado para estudar, né? E esse é o ideal. Ir para o piano, né? Primeiro dar aquela olhada geral e ver assim, mudança aqui, aqui. A gente já marcou a partitura, já fez, já com o maestro Emílio eu aprendi assim a, a, vendo até as frases, separar por assim com traços mais firmes, né, para você, porque às vezes você olha, mas ah, além daquelas coisas que mesmo esteja estando 2x4 e 3x4 tem que estar bem Bem marcado, né? claro, senão você bate o olho, os óculos já não estão muito bons, e aí não enxerga e vira a mão para o lugar errado, né? Então, é um trabalho, é um estudo Complexo, né? complexo. E aí a gente entra nessa questão da regência. Quando você mesmo já fez alguns. Como que você vê a diferença da regência pro coral da banda Hum, sinfônica? Quais são as principais diferenças que quem rege os dois tem que tomar cuidado?
A primeira diferença é o próprio instrumento, né? Então, quem sabe fazer gesto e vai reger o coral, ele não vai se atrapalhar com gesto, com entrada, com dinâmica, com nada disso. Mas a diferença básica é como você melhorar aquele seu instrumento chamado coro. E aí vem a questão que o regente de coro tem que ter uma formação boa em voz. Tem que estudar, assim como o regente da banda, que é o caso de vocês, que conseguem orientar um pouco do metal, um pouco da palheta, um pouco, né? Porque ensina os meninos, mesmo que não com toda a profundidade, mas Isso. tem noção, né? Se o regente de banda vai reger um coro que não é um coro já pronto, ele vai apanhar. Porque ele vai fazer as coisas, mas como tirar o som bonito daquele instrumento? Como fazer o cantor cantar melhor? Né? Então, o que a gente mais vê, o que eu mais vejo na internet, e eu falo assim, claro, eu não estou falando dos corais, eu estou falando de pessoas que estão na frente de coro, de uma forma até. E alguns não são tão leigos, eles estudaram regência, mas não tem formação de voz e o coro não é bonito. Ele pode fazer tudo certinho, mas o coro não é bonito. Então, para mim, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu reconheci em mim, né? Meu gesto na banda, por isso que eu digo, eu seria melhor na orquestra, porque meu gesto ele é muito grande para a banda, né? Às vezes a banda não precisa, eu sei, mas entre saber e desfazer aquilo, né? Um movimento Tem voluntário, né? hora que eu me lembro, né? É mais aqui, né? Não preciso, mas aí eu quero. Aí, por exemplo, essa regência fica muito alta. Por que que a regência do regente de coro é alta? Porque o coro está sempre alto, né? Perfeito. Mas a banda, a orquestra está para baixo, então eu não posso levantar o braço tanto, ele tem que ser da cintura para baixo. Exatamente. Então, isso aí tudo conta e a gente tem que estar se lembrando. Agora, pelos tempos de coral, eu tenho que ficar o tempo todo me lembrando e ó, aqui eu ainda estou numa altura que já é o limite. Um plano de regência, porque até o plano de regência muda, né? É. Tem foto aí do. Eu acho que tem uma foto sua no coral, que a gente pode dar uma olhadinha. Aqui é a apresentação, Aqui a banda né? ainda, é a banda ainda. Aí, Tá vendo aqui? Como o couro tá em cima, meu braço já subiu, perfeito. né? Se eu tivesse com a orquestra embaixo, então eu tô olhando para baixo, a tendência é ficar mais embaixo. Então, essas coisas, esses pequenos detalhes que eu observo em regente de banda, né? A escola da gente é, nesse aspecto, quem é mais experiente na banda, nesse mundo de banda, aí eu continuo, eu observo, o gesto é mais aquela coisa de chamar assim, né? Sim. Um gesto mais marcato, né? E mesmo que tenha o legato, ele ainda vai estar num plano não tão espaçoso como o da Sim. orquestra e do coro, né? A gente já tá quase finalizando, mas eu queria muito fazer essa pergunta que eu sempre tive essa curiosidade. Questão de repertório. Você lida com repertório de coro querendo ou não, e ainda mais que você vem de uma vertente evangélica, né? De coros evangélicos. E querendo ou não, o coro ele tem muito aquele repertório do período clássico, período barroco. Já a banda sinfônica, eu acho que Tudo. surge ali no final do século XIX, início do século XX, pelo contexto militar, né? Sim. Justamente para vir com aquele som mais potente e tudo.
E aí já são músicas mais contemporâneas, ou pegando ali o período do romantismo e tal. É, como você não se deixa influenciar para que obras do período clássico e principalmente do período clássico entre para a banda, não que não a banda, acho que a banda tem que tocar todos os estilos e períodos, né? Mas geralmente a banda sinfônica ela tem uma característica de tocar mais um repertório mais contemporâneo Sim, ou próprio da banda. próprio da banda. Escrito Foi só onde para ela, né? isso. Até porque aí a gente também tem muitas adaptações de orquestra para banda sinfônica. Como que é essa questão de escolha de repertório? Até porque a gente está lidando com um público leigo, um público que precisa ali conhecer alguma música para até ficar animado. Alguns maestros gostam sempre de, às vezes, colocar frevo ou samba, colocar alguma coisa brasileira. Como que Rita lida com o repertório em relação ao seu grupo, a sua característica também, que é o seu jeito de trabalhar, porque é o Uhum, gosto do maestro também, e sim. ao mesmo tempo o público. Olha, eu gosto do repertório de banda. Assim, é sempre muito vibrante. é, eu acho que é uma coisa muito interessante. Mas às vezes eu tento buscar os arranjos feitos para a banda, porque é o momento de. Já que eles não, a maioria, digamos, poucos deles irão para a orquestra pela quantidade, né, de músicos que a orquestra pede. Por exemplo, os sax, que vão ser mesmo de banda e big band, né? Então, às vezes eu gosto de colocar alguma transcrição para eu poder falar, mostrar essa questão, né, de um pouco da história da música, um pouco do compositor, né? Então, se você vai fazer o tam, pam, pam, todo mundo conhece isso, tam, 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 mas dá uma palhinha da escola de Mannheim, né? Porque especialmente na escola de música, como você disse, se fosse uma banda, aí talvez o repertório mais específico de banda e que agrada o público e os músicos da banda. Mas em termos de escola, eu gosto de citar, né, o compositor, falar um pouquinho, né? Isso aqui, por exemplo, quando a gente faz, o Mozart escreveu num formato que era duas flautas, dois oboés, né? Então, dá um pouco de conhecimento extra banda, entendeu? Mas a base do repertório é o próprio repertório de banda, né? Perfeito. Pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma impressão que você tem em relação aos professores de banda. A gente tem muita banda em igreja, a gente tem muita banda em projetos, a gente tem muitas bandas também em escola cívico-militar ou escola militar. Então, assim, e é uma coisa que não pode morrer, porque querendo ou não, Não, isso alimenta a escola de música de Brasília. O com pessoal que vai pra certeza. lá é por conta disso, inclusive os regentes. Eu queria que você comentasse quais a principal dica que você poderia dar a quem está assistindo a gente em relação a vício ou os alunos que você acompanha e em relação à importância do currículo de regência na escola de música, porque assim, eu, Gustavo, eu tive que ler clave de dó em várias linhas com você na aula de solfejo, Aham, eu tive que fazer piano, eu tive que reger coral. Isso me trouxe uma bagagem maravilhosa em uhum. relação ao que eu consigo reger hoje, né? Então eu queria que você colocasse esses dois pontos pra gente. É, primeiro, em relação ao currículo mesmo, né? Eu, eu acho, eu mesma dando aula de leitura de partitura, né? Que tinha que botava as quatro claves de dó e ler assim, né? Eu mesma não tinha naquela época tanto pelo tipo de música que eu regia no coral, essa habilidade. E eu adquiri essa habilidade dando aula, claro, que treinando, vendo né, e conduzindo. Então, significa que se você
Tá, você é regente de banda, gosta de banda, mas o que impede que um pouquinho, algum momento, você esteja na frente de uma orquestra? Então, certos conhecimentos são necessários para a orquestra, não adianta ficar com você só no mundo da banda, né? Então, da mesma forma, apesar de eu ser do mundo de mais de coral, e eu ter passado isso tudo na banda, eu procuro mostrar para os alunos essas coisas que acontecem no mundo da banda, para eles, se tiverem uma possibilidade, não sofrer, eu diria, como eu sofri, né? Então, é, que alguém... Ah, você perguntou sobre regentes que rege, que estão regendo as bandas. Eu acho que esses músicos, eles, se tiverem oportunidade, já têm essa bagagem, já têm esse conhecimento que é deles, de vocês, professores de banda, que vai... E é o que eu digo, quando um de vocês, Luiz, né, que rege outra banda, e eu dou oportunidade dele na banda para reger alguma coisa, eu aprendo com ele, né? Eu observo algumas coisas que ele faz, que eu não aprendi na universidade, né? E que eu fico de olho, né? Meu outro colega também que está me ajudando agora, o Guilherme Bose, que é clarinetista, que veio também de banda militar e também tem uma vivência na hora de exercícios, aquilo que eu sei fazer no coro, né? Para a voz ficar bonita, que tipo de exercício, como eu realmente peço tais coisas para os instrumentos. Então, eu dou oportunidade para ele, porque eu estou também de olho nessa questão que é muito de vocês. Então, eu acho que a gente tem que se complementar, né? Um regente de banda militar não pode se acomodar. Eu mesma já fui humilhada por regente militar que disse, na frente do coral que eu tocava piano para ele, ele dizia: a minha formação no Exército é muito boa, né? Igual de universidade. Então ele sabia que eu estudava para ser, fazia regência, então ele queria me colocar num lugar, né? E às vezes me humilhava mesmo, né? Como pianista. Então, eu acho que ao invés de eu sou regente de coro, de orquestra, e eu levanto a cabeça mostrando para você que eu sou melhor, e você, não, mas você não sabe reger como eu. Então, é, é complementar isso. Eu observo vocês, aprendo com vocês, né? Você me observa. Os regentes militares, houve um tempo, eu acho que agora eles estão procurando mais, porque antes era só aquilo, porque tinha que realmente mudar a patente, aí Era aprendi só 1, 2, refazer 3, o 4, 1, 2, 2 e o 3, 4. 4, mas hoje em dia eles já estão procurando mais do que isso, Perfeito. e isso é excelente, Ótimo. né? E aí, acho que é isso. Então, assim, essa questão que eu acho muito importante da gente falar sobre o maestro que ele consegue estudar para outras áreas também, né? Sim. E isso contribuiu muito para minha formação com você, com os outros professores lá na escola de música. E te agradecer pela E conversa. eu agradeço nossa, essa experiência maravilhosa, né? Eu acho que é muito importante Para essa mim é a conversa. primeira. Que possa ter mais, né? E tá me devendo uma visita lá no meu projeto. E vamos levar outros meninos também Ah, pra assistir a banda sinfônica lá, vai ser tá um bom? grande prazer. Muito Eu que obrigada, agradeço. Cleideuce.